E aí, pessoal, tudo bem? De volta com os vídeos aqui do Química Sem Decoreba. E hoje eu tenho um vídeo especial para você sobre ligação iônica. Então, bora lá aprender ligação iônica com calçada. Antes de você continuar nesse vídeo, clica no joinha aí para ativar as notificações, dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer, tá bom? Bora lá, ligação iônica. Muito bem, pessoal. A aula de ligação iônica, ela é muito importante para a tua prova, para quem vai fazer vestibular. É um assunto que você precisa, né, ter cuidado de não cair em armadilhas, tá? Então, às vezes, você aprende alguns atalhos que podem, né, fazer com que você caia em armadilhas de resolução de questão. Então, tem que ter os conceitos bem fundamentados. Quando você tem conceitos bem fundamentados em química, você não fica com a decoreba que eu coloco aqui atrás, que a gente tem que aprender química sem decorar as coisas. Tá? Então, se você tiver conceito, você não vai esquecer o conceito. Coisas que a gente decora, a gente acaba esquecendo. Né? E aí, como você acaba esquecendo, você na hora da prova também tem problemas. Então, vamos ver comigo aí como é que funciona essa história da ligação iônica. Então, marca aí no seu caderno. Faz de conta que é uma aula que você vai anotar, né? A ligação iônica, ela é típica de metais mais ametais. Então, toda vez que a gente for falar de ligação iônica, a gente pensa assim: um metal mais um ametal vai formar uma ligação iônica. Funciona da seguinte maneira: os metais, eles têm uma coisa que é muito interessante, que é uma baixa energia de ionização. O que é isso, calçada? Eles perdem elétron de maneira fácil. Tá? Então a gente fala que ele tem baixa energia de ionização. O ametal, ao contrário. A energia de ionização dele é alta e a gente diz que ele tem uma alta afinidade eletrônica, ele recebe elétron de maneira fácil. Então, quando você tem metais e ametais, o que acaba acontecendo? Um metal e um ametal, o metal perde elétrons para o ametal. Quando o metal perde elétrons, ele se transforma num cátion com carga X+. E o ametal, gente, que ganha elétrons, se transforma num ânion com carga Y-. Aqui está a primeira armadilha que você não pode cair. É muito comum a gente pedir para o aluno cruzar esses valores para poder fazer a fórmula do composto iônico. Então, este é o primeiro ponto que eu queria quebrar com vocês. Eu vou dar um zoom aqui para você poder enxergar isso de maneira, né, mais focada. A gente deve escrever assim, ó. Existe um valor M e existe um valor N. E é muito importante que você perceba isso, tá? As cargas positivas, M vezes X positivas, tem que ser igual a N vezes Y cargas negativas. A gente costuma dizer assim, que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Esse símbolo que eu fiz é o símbolo de soma. Tá? Então, vou voltar aqui para a nossa tela normal. Ligação iônica, ela acontece entre metais e ametais. O metal vai perder elétrons para formar, veja lá, um cátion. O ametal vai ganhar elétrons para formar um ânion. E a proporção entre os cátions e ânions tem que ser tal que o composto iônico seja eletricamente neutro. Você sabe que isso tem nome, é chamado de princípio da eletroneutralidade. Eletroneutralidade. E aí, turma, uma substância iônica, você vai ter um cátion que atrai um ânion. Essa atração eletrostática entre carga positiva e carga negativa, isso aí é que nós vamos chamar de ligação iônica. Isso é o que a gente chama de ligação iônica. Ela é típica de metais com
ametais. Então, se você pegar uma tabela periódica, vou deixar assim para vocês, aqui que fica bem bacana, né? Ó, tá bom assim. Se você pegar uma tabela periódica, você tem os metais e tem os ametais. Às vezes você vai encontrar, você não vai dizer metais e hidrogênio? O hidrogênio é um não metal, então está dentro dos não metais, você não precisa disso, tá? Se uma prova não trouxer a tabela periódica, como que você vai saber se uma ligação é iônica ou não? Tá? Existem alguns atalhos. Tá? Numa aula de tabela periódica, eu ensino para os alunos eletronegatividade. E a eletronegatividade, no grupo dos ametais, ela é um tanto quanto bagunçada. E aí, como que a gente faz, então, para o aluno, né, saber a ordem de eletronegatividade? Nós temos o que eu chamo de uma palavrinha mágica para você fazer isso. Então, eu vou colocar lista de eletronegatividade para vocês e vou colocar algumas fórmulas. E a gente vai verificar primeiro se a ligação é iônica ou não, como um primeiro exercício. Vamos fazer junto comigo? Então, uma página a mais aqui. Olha só, a palavrinha mágica é a seguinte. Eu costumo chamar de Fonclorbrich. Tenta pronunciar isso. Fonclorbrich. Eu sei, você talvez conhece como uma frase. Eu acho mais fácil, né, guardar como uma palavra. Tipo um feitiço lá do Harry Potter, sabe? Então, olha aqui, ó. A eletronegatividade, ela aumenta para o lado aqui do flúor. Quanto mais para o lado do flúor, mais eletronegativo. E depois do hidrogênio vem os metais. O grande barato disso aqui é o seguinte, se você souber essa palavrinha mágica, nessa palavra mágica estão, olha que coisa bacana, hein? Os ametais que você precisa conhecer para um vestibular. Então aqui estão todos os ametais que você precisa conhecer para o seu vestibular. Se você tiver a fórmula de um composto, ela provavelmente vai ser de alguém daqui, com alguém daí dentro mesmo, ou vai ser de alguém daqui, com alguém de fora. E aí você vai classificar o composto como iônico. Você tem o metal com o ametal. Eu vou colocar 4 fórmulas para você dizer para mim se o composto é iônico ou se o composto é molecular. Vamos lá? MgCl2, CO2, H2SO4. Eu vou subir o calçadinho aqui. Só um segundo. Para eu não atrapalhar a visão. E mais uma, vou colocar aqui HCl. E aí, me conta se elas são iônicas ou se elas são moleculares. Vamos fazer junto? MgCl2, olha que interessante. O cloro está aqui e não tem magnésio aqui dentro. Então, magnésio é um metal. Então, sem dúvida, isso é um composto iônico. CO2, o carbono está aqui, o oxigênio está aqui. É uma substância feita entre ametais, é assunto da nossa próxima aula. É um composto molecular ou covalente. Eu posso ter mais de um elemento na fórmula. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Você está vendo? 3 ametais. Então, isso também é um composto molecular. Cuidado, cuidado. Quem já conhece um pouquinho de química, talvez venha aqui, vai escrever H+, Cl-, vai querer chamar de iônico. Não é iônico, gente. Hidrogênio com cloro. Então, é feito de moléculas de HCl. Isso aqui também é molecular. Então,
Para você dizer se uma substância é iônica ou molecular, se você conhecer, né, usar metais e conhecer isso aqui que a gente acabou de fazer, que é chamada de série de eletronegatividade, você vai conseguir dizer se a substância é iônica ou se a substância é molecular apenas olhando para a fórmula, tá certo? Puxa, calçada, que legal! E isso funciona sempre? Aí tem uma notícia chata para você. A resposta é não. Como toda regrinha, isso aqui deve ter muitas exceções e de fato tem muitas exceções. Então não é porque tem metal na fórmula que a substância é iônica, tá bem? E não é porque não tem o metal na fórmula, né, que a substância também não possa ser iônica. Então essa é uma regrinha, ela funciona super bem em muitas questões, mas dependendo do vestibular que você estiver fazendo, ela pode, né, ser usada até contra você. Por isso é importante o conceito. Substâncias iônicas são feitas de íons, olha aqui embaixo, ó, cátions e ânions. Vou dar um zoom aqui para você ver. Ó. A substância iônica é feita de cátions e ânions. Então você vai ter um metal que perdeu elétron e formou um cátion, um ametal que ganhou elétron e formou um ânion. A combinação desses cátions e ânions, a atração entre eles, é que dá origem, então, à ligação iônica. É importante que você conheça isso, que você saiba, olhando para uma fórmula, dizer para mim se a substância é ou se ela não é uma substância iônica, né? Eu quero que você conheça isso. Como é que eu sei se uma substância é iônica ou não? Então, eu te contei essa regrinha aqui que ela é bastante útil, tá? Para você saber se uma substância é iônica ou não, lembra disso, ó. Se a substância for feita entre um metal e um não metal, a regrinha me diz que ela tende a ser iônica. E a grande maioria das substâncias que acontece isso, elas são iônicas, tá bem? E quando a substância é feita entre os ametais, é uma substância covalente, uma substância molecular, tá certo? Eu vou marcar, como eu falei para você que isso é uma regra, duas exceções para vocês. Acompanha comigo, tá? Duas exceções importantes. Então vamos lá. A LCl3, cloreto de alumínio. Pela regra, gente, vem comigo, ó. O alumínio está ali nos metais, todo mundo conhece bem o alumínio, metal clássico, e o cloro está aqui. Metal com a metal, isso devia ser uma substância, né, iônica, porém, ele é molecular. E um outro exemplo interessante, vocês lembram que esse ano teve, né, uma explosão lá no Líbano e tal? É o nitrato de amônio, NH4NO3. Ele só tem não metais na fórmula, acompanhe. O hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, tá certo? E ele é uma substância iônica, ele é feito de íons, NH4+, Cl-. Ele é iônico. Então veja que curioso, esse aqui não tem metal e é iônico, e este aqui tem metal e não é iônico, é molecular. Então precisa tomar cuidado com a regrinha. Sabe qual é a notícia boa, galera? A notícia boa é que essa regrinha, ela funciona super bem para a maioria das questões de vestibular. Então é importante que você conheça e saiba usar esse tipo de regrinha para falar se uma substância é iônica ou não. Tá certo? Eu vou fazer agora com vocês 3 exemplos, né, de como que nós formulamos uma substância iônica. Como é que a gente pode formular uma substância iônica? Você acompanhe comigo. Vamos lá? Para fazer esses exemplos, eu preciso lembrar algumas coisinhas de tabela periódica antes, porém. Vou acrescentar então mais uma página aqui e nós vamos marcar assim, ó. Lembrando da tabela periódica, quem são os metais e quem são os ametais, vamos escrever assim, ó. Grupo 1A, antiga família 1A, grupo 1, 2A e 3A. São elementos que têm tendência de perder elétrons e formar cátions, cátions de carga 1+, 2+, 3+. Os elementos dos grupos 5,
6 e 7, eles têm tendência de ganhar elétrons e formar ânions. Então, um elemento do grupo 5A, do grupo 6A, da família 7A, grupo 15, 16 e 17, antigas famílias 5A, 6A e 7A. Esses têm tendência de ganhar. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar para você e você acompanha comigo. Para você não esquecer. 1, 2 e 3, perde 1, perde 2, perde 3. Vai formar cátions. 1 mais, 2 mais e 3 mais. 5, 6 e 7, 5 vai ganhar 3, 6 vai ganhar 2 e 7 vai ganhar 1. Quantos tem nas minhas mãos? 8. Nós chamamos isso de regra do octeto. Tá? Os elementos, quando nós fazemos as ligações, a gente faz as ligações para que eles fiquem, né, com uma configuração eletrônica de gás nobre. E quando ele fica com a configuração eletrônica de gás nobre e tem um conjunto ao redor dele que dá estabilidade, a gente fala que ele está estável. Por isso que os elementos fazem as ligações. Então, 5A fica 3 menos, 6A fica 2 menos e 7A fica 1 menos. Sabendo isso, dada, né, a fórmula de um elemento, né, dada a família do elemento, você consegue prever qual a fórmula do composto iônico que ele vai produzir, tá certo? Por exemplo, como é que eu cheguei naquele MgCl2? O magnésio, ele é da família 2A. É a segunda coluna da tabela periódica, grupo 2. Ele forma cátions de carga 2+. A gente escreve isso assim, ó, Mg2+. Já o cloro, ele é do grupo 7A. Do grupo 7A, ele vai formar ânions com carga 1- ou apenas menos. Os químicos combinaram que a gente escreve sempre o cátion na frente do ânion. Magnésio 2+, Cl-. Agora, resista à tentação. Qual é a tentação? Você vai querer cruzar as carguinhas. Calçada já falou para você, não faz isso. Você vai colocar aqui 1 e 2. Nesta proporção, 1 para 2, você vai ter duas cargas positivas e vai ter duas cargas negativas. 1 vezes 2 positivo dá 2 mais, 2 vezes uma negativa dá 2 menos. E aí a substância ela é neutra, tá? Princípio da eletroneutralidade. Então não há necessidade, tá bem, de você ficar preocupado em ficar cruzando as cargas. Eu já vou fazer um exercício, vocês vão ver comigo, que isso acaba, né, levando a equívocos, acaba levando a erros. Tá? E aí a fórmula do composto fica MgCl2. Pô, Calçada, que legal, sempre eu vou ter a tabela periódica para poder consultar e fazer isso? A resposta é não. Tem provas que não vão te fornecer a tabela, e no lugar da tabela, o que você vai encontrar é talvez um número atômico do elemento. Né? E aí você, ou pode ser que ele te conte quantos elétrons esse elemento tem na camada de valência. Bom, se ele te contar quantos elétrons tem na camada de valência, é uma situação interessante. Porque se tiver um elétron na camada de valência, eu já vou te mostrar porque ele perde esse 1 para ficar com 8 na camada anterior. Se ele tiver 2 elétrons na camada de valência, ele perde os 2 para ficar com 8 na camada anterior. E 3 também, ele perde 3. Gente, já fica aí, ó, 4 elétrons é difícil de ganhar ou perder. É assunto da nossa próxima aula. Com 5 elétrons, é muito difícil perder 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ele vai ganhar 3. Por isso, como o elétron tem carga negativa, ao ganhar 3, fica com uma carga 3-. Com 6 elétrons, ele vai ganhar 2 para chegar em 8. E com 7 elétrons, ele ganha 1 para chegar em 8. Legal? Então precisa saber fazer essas coisinhas aí. Então, se te contar quantos elétrons tem na camada de valência, não é difícil de você indicar, tá, qual é a carga que o elemento vai formar. Mas pode ser que a prova não te fale quantos tem na camada de valência. Então você tem que lembrar como é que faz distribuição eletrônica. Tá certo? Um recadinho para você.
não fica preocupado em copiar esse caderno, tá? Eu deixo depois para você aí um PDFzinho desse caderno, né? Salvo, na descrição do vídeo vai estar salvo um PDFzinho, né? Desse caderno para você consultar, para você pegar essas dicas para a prova. Bacana? Você está aqui comigo até agora, vamos em frente. Ó, e se eu te contasse assim, ó, como é que fica a ligação entre o elemento sódio, 11, e o elemento cloro, que é 17? Você já viu, vou fazer a substância iônica mais famosa que existe. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 nada, 3s1. Isso aqui, gente, ó, é a camada de valência desse elemento. Repara que tem um elétron nessa camada de valência. E aqui tem 8 elétrons. Então é muito mais fácil ele perder esse 1 elétron do que ele ganhar 7 para ficar com 8 na terceira camada. Por isso que o sódio perde um elétron e forma cátions Na+. Já o cloro, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha que bacana o contraste. Ele já tem 7 elétrons nessa camada. Então, ao invés de perder 7 para ficar com 8 nessa anterior, ele vai ganhar um elétron nessa camada mesmo. Então, vamos pintar aqui a camadinha de valência dele. E vamos escrever assim, ó, ganha 1E-, formando Cl-. Vou escrever embaixo do calçadinho aqui para não perder ali, ó, Na+, Cl-. Resista à tentação, qual vai ser? Não é para cruzar as cargas. Como que a gente faz? Coloca 1 e 1. Então, a fórmula fica NaCl, o famoso cloreto de sódio. Tá certo? Eu vou desenhar para você. Na+, Cl-, 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 já deu, né? Olha, vai ter um agregado de cátions e ânions. A gente chama esse agregadinho de cátions e ânions de retículo cristalino. E daqui eu vou tirar com vocês agora propriedades importantes das substâncias iônicas. Vamos ver comigo? Então, olha só. Você tem um monte de cátions e ânions grudados. Então, isso tem um estado físico, né? A força de atração, a ligação química é uma força forte. Isso é um sólido a temperatura ambiente. Então, você vai escrever assim para mim, ó. Isso é sólido a temperatura ambiente. Ó, vou usar uma sigla, tá? TA. Temperatura ambiente. Mais uma vez, TA, temperatura ambiente. É o famoso sal de cozinha, pessoal. Esses íons estão todos grudadinhos. Como eles estão todos grudadinhos, tá? O que que acontece? Puxa, fica difícil, né, separar, assim, eles não têm uma mobilidade. Então, ele não é um bom condutor de eletricidade. Esse cara não conduz eletricidade quando está sólido. Porém, se você derreter, ele vai ter mobilidade. Então, quando que acontece condução de eletricidade com esse camarada? Você vai colocar para mim as condições para ele conduzir eletricidade. Duas condições. Quando ele está derretido, a gente usa essa palavrinha aqui, ó, ou quando ele está em solução. Em tempo, gente, qual é a melhor coisa para dissolver sal de cozinha? Água. Então, o melhor solvente H2O. E não vai esquecer, altíssimo, ó, mais uma sigla, PF, ponto de fusão.
e ponto de ebulição. É difícil de derreter, é mais difícil ainda de ferver. Então, essas são características de uma substância iônica. Está aí na tela, bonitinho para você. Então, eu vou repetir para você. Ó. O sódio tem um elétron na... Você lembra como é que chamava isso? Camada de valência. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? Então, essas são as camadas de valência. Com elétron na camada de valência, ele perde um para ficar com 8 na anterior. Com 7 elétrons na camada de valência, ele ganha um para ficar com 8 nessa camada mesmo. Lembre-se de que numa substância iônica o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas, tá certo? E aí eu fiz um desenho com as propriedades da substância iônica para vocês. Bem bacana, tá? Eu vou aproveitar agora e vou te mostrar como que a gente trabalha com a representação dos elétrons na camada de valência em substâncias iônicas. A gente chama isso de representação de Lewis, um assunto que tem caído muito nas provas, tá? Então, eu vou subir essa página mesmo, temos espaço aqui, tá? E vou fazer isso aqui para vocês assim, ó. O sódio, ele tem um elétron na camada de valência que eu vou representar por um pontinho. Ops, ficou muito alto ali. Deixa eu só trazer esse cara um pouquinho mais para baixo. Prontinho. O cloro, por sua vez, ele tem 7 elétrons na camada de valência, que eu vou representar isso dessa maneira. Então, o que acontece quando esses caras, né, vão se combinar? Tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pegar esse cloro, olha para a tela, e vou trazer ele aqui. Ó. Veja que interessante. Nessa situação, o cloro está com 8 elétrons ao redor. E o sódio, né, não tem 8 elétrons ao redor dele. Porém, a diferença de eletronegatividade entre eles é tão grande que o cloro leva esse elétron embora. Agora, vamos recapitular desde o começo. Olha, nós tínhamos essa situação. Nessa situação, os dois átomos estão neutros, não tem carga nem positiva e nem negativa. Lembrando que cada elétron aqui é uma carga menos, tá certo? Quando eles se combinam, o cloro vai ficar com 8 elétrons e ele acaba levando esse elétron embora do sódio. Ora, esse conjunto todo, então, tem uma carga negativa a mais do que tinha antes, por isso eu vou colocar esse menos aqui. E esse conjunto de cá ficou com uma carga positiva, porque perdeu aquela carga negativa. E é a combinação entre os dois, o cátion e o íon, que forma a substância iônica. Só que eu não posso fazer uma fórmula estrutural para a substância iônica. Porque a substância iônica é um agregado de íons, como a gente acabou de desenhar, né, ali para cima na página. Repara só, é um agregado de cátions e ânions. Então, nesse agregado de cátions e ânions, o que você tem? Na e Cl- na proporção de 1 para 1, tá? Que é essa proporção da fórmula que nós colocamos aqui, ó. Essa proporção da fórmula que aparece aqui, tá bem? Então você tem que saber que isso que eu acabei de fazer aqui embaixo se chama, né, estruturas de Lewis dos íons do composto iônico. Você viu o cuidado que eu tomei? Estrutura de Lewis dos íons do composto iônico, porque a gente não deve falar em fórmula estrutural de uma substância iônica, afinal de contas, existe um retículo cristalino e existem 14 tipos de retículos cristalinos diferentes. Então, nunca uma prova de vestibular vai pedir para você a fórmula estrutural da substância iônica, mas ela pode pedir para que você faça a estrutura de Lewis dos íons. Tá? Então, guarda isso para mim. Isso aqui é a estrutura de Lewis dos íons do composto iônico. Eventualmente, isso é chamado de fórmula eletrônica, porque é aquela fórmula que mostra os elétrons. Tá? Repare,
que a gente mostra como fica a camada de valência após, né, a ligação iônica. Esse cara ficou com 8, e como o sódio perdeu o único elétron que tinha na camada de valência, ele ficou com menos do que 8. Tudo bem? Olha, você percebeu que eu desenhei o cátion menor do que o ânion. Faz sentido, pessoal, veja só. Quando você olha para o sódio, ele perde essa camada inteira. Como ele perde uma camada inteira, ele fica só com 2 camadas eletrônicas. Portanto, o cátion do sódio é menor que o átomo de sódio. O cloro, ao ganhar um elétron nessa última camada, isso aumenta a repulsão entre os elétrons e aumenta o tamanho dele. Por isso que o cloreto é maior do que o átomo de cloro. E por isso que eu fiz Na+, Cl-, Na+, Cl-. Tá bom? Isso aqui resume bem para vocês, tá? Ficou grandinho assim, né? O que é uma ligação iônica. Eu gostaria que você soubesse bem isso, soubesse trabalhar com isso, tá certo? Eu vou fazer mais um exemplo, tá, de ligação iônica e depois eu faço com vocês um exercício de Unicamp e faço um exercício da Unesp 2020 para a gente ver como é que brinca com ligação iônica. Vamos lá, colocar mais uma página no nosso caderno. Olha esse exemplo. Nós temos um metal X, ou melhor, temos um elemento X que tem configuração eletrônica. Não, vou te falar a família dele da tabela periódica. Ele é um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. E tem aqui um elemento Y, tá? Que tem a configuração eletrônica de camada de valência NS2 NP3. A pergunta do vestibular vai ser assim: qual é a fórmula do composto formado por X e Y? Metal alcalino terroso, vai acompanhando comigo. Ele perde 2 elétrons e forma cátions X2+. Uma espécie que tem, agora cuidado, atenção, 2 mais 3, 5 elétrons de valência, tem uma tendência de ganhar 3 elétrons. Se esse camarada vai ganhar 3 elétrons, ele vai ficar Y3-. Deixa eu descer o calçadinho aqui para não atrapalhar a brincadeira. Vamos lá. X2+ com Y3-. Cuidado com a tentação. Qual que é a tentação que eu disse que você ia ter? Você vai querer, que eu sei, cruzar as cargas aqui, colocar 3 e colocar 2 usando as cargas. Você consegue fazer isso sem cruzar essas cargas, isso é importante. Aqui a gente coloca 3 e aqui 2 para que fique eletricamente neutro. Então isso fica X3, Y2. Bacana, né? Legal. Vou fazer agora com você um exercício que caiu na Unicamp. Olha só isso aqui. Unicamp. O cálcio é 2+. Ele vem, né, da família 2A. Existe um ânion cuja fórmula é PO4 3-. Ele se chama fosfato. E existe um outro ânion que se chama hidroxila, cuja fórmula é OH-. E aí a prova pedia assim: CaX PO4 3OH. Claro que eles queriam saber o valor de X. Eu vou te dar, né? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai dar uma pausa no calçada, aperta o pause aí do vídeo e tenta resolver sozinho essa questão para mim, tá certo? E aí daqui a pouquinho você volta, né, e me diz quanto que deu o valor de X. Vamos nessa? Faz aí para mim.
Já voltou? Você nem deu pausa, já estava esperando eu fazer a resolução. Claro que eu já vou fazer a resolução com vocês, tá? Mas o bacana seria se você pudesse dar uma pausa e fazer sozinho, sem eu te ajudar, né? E aí depois a gente corrige. Vamos lá. Olha só, eu não fiz um teste, né, para não induzir você a ir para uma resposta, mas eu tenho certeza que eu encontrei alunos dizendo aí que esse x, por exemplo, vai ser 2. E vou te falar o raciocínio que ele fez. O aluno fez assim, ó. Ah, esse cara é 2 mais. Esse é 3 menos. Esse é menos. Aqui tem 4 cargas negativas. Ele colocou aqui 4, colocou aqui 2, simplificou e colocou 2 aqui. Só que isso está errado. Por que está errado? Porque você tinha que ter usado aqui o princípio da eletroneutralidade. Eu pedi para que você não ficasse cruzando as cargas, tá certo? E como é que resolvia isso então, calçada? Resolvia isso assim, ó. Isso aqui tem 2 positivas. Cada PO4 tem 3 negativas e o OH é menos. Então nós temos, atenção, 3 que multiplica 3 cargas negativas. Uma carga negativa. Do lado de cá, nós temos que ter a mesma quantidade de cargas positivas. Se você fizer essa continha comigo, 3 vezes 3 negativas dá 9 negativas, mais uma carga negativa, faltou um mais aqui, ó. Isso vai me dar 10 cargas negativas. Então, para que isso aqui seja neutro, eu preciso ter, desse lado aqui, ó, um total de 10 cargas positivas. Só que da onde vem a continha das 10 cargas positivas? 2 positivas vezes x tem que dar 10 positivas. Então, olha só, 2 cargas positivas que multiplica x tem que ser igual a 10 cargas positivas. Turma, o x é 5. Tudo bem? Importante conhecer e saber fazer isso dessa maneira. Questão de Unicamp, tá? Cruzar as cargas levava a um raciocínio, né, equivocado e você acabava perdendo a questão. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, eu vou mostrar isso aqui de uma outra maneira. Eu gosto de fazer assim, ó, quando eu coloco uma página em branco, eu estou fazendo rascunho, tá? Eu já volto, é bem rapidinho. Acompanha comigo, ó. O PO4 eram 3 cargas negativas em cada um, certo? Só que nós tínhamos lá 3 desses. E tinha uma carga negativa do OH-. Se você somar isso aqui, são 10 cargas negativas. Como cada cálcio tem 2 cargas positivas, conta para mim. Quantos desses aqui eu preciso para neutralizar? Ó, cada positiva neutraliza uma negativa. 1, 2, 3, 4, 5. Não que essa seja a estrutura, tá? Mas olha que bacana. 10 positivas neutralizam 10 cargas negativas. Então, esse esqueminha talvez ajude você a entender o que fizemos aqui. Então, guarde isso numa substância iônica. Os íons, né, vão formar um composto eletricamente neutro. Evite ficar com essa ideia de que fica cruzando as cargas. É uma regrinha útil, mas que tem que ser usada com cuidado, que você tem que saber o que ela significa para conseguir fazer as questões de vestibular. Ah, calçada, isso aí não cai no vestibular assim. Gente, Unicamp. Unicamp está chegando aí em janeiro, quer fazer vestibular da Unicamp. Então, tá aí a questão para vocês, tá? Como eu prometi, eu vou fazer uma questão da Unesp para a gente terminar essa nossa aula de hoje. Vamos lá fazer comigo? Ó. Ela já está pronta aqui. Né? Eu vou ler essa questão com vocês. Para isso, eu vou tirar um pouquinho, né, o logo do Calçada aqui, para não atrapalhar a nossa leitura. Nós vamos ler, então, em conjunto essa questão. Ele contava aí, ó, essa primeira parte ela é um pouco historinha, viu, gente? Em vestibular, é importante que você saiba pular um pouco a historinha
e tentar ver mais o que a gente chama de comando da questão, o que a questão está pedindo para que você resolva. E aí ele diz assim, ó, parte das areias das praias do litoral sul do Espírito Santo tem essa areia monazítica. E aí ele conta uma historinha aqui que é muito interessante. Ó. Ele diz lá no meio do texto que elas esses grãos, né, são mais escuros e são facilmente atraídos por um ímã, contendo óxidos de ferro, que são magnéticos, né, e associado a minerais não magnéticos. E aí ele mostra uma das fórmulas das monazitas, e aqui tem uma coisa curiosíssima. Olha para essa fórmula que apareceu. Nunca vi isso, calçada, números quebrados numa fórmula. Pois é. E olha só a pergunta que ele tem aqui, ó. A primeira, qual é o nome do processo de separação utilizado para separar aquelas partes escuras? Quando você usa um ímã, a gente chama esse processo de separação magnética. Imantação não é um termo muito adequado. Porque imantar é transformar, né, um material que não tem propriedades magnéticas em que fique com propriedades magnéticas mesmo que temporariamente. É o que a gente faz com uma agulha quando a gente prepara uma bússola, por exemplo. Tá? Uma agulha de ferro. Você deixa ela em contato ali com um ímã e depois você pega aquela agulha imantada e coloca, né, em cima de uma cortiça num recipiente com água, né, e aí ela vai estar então, né, te apontando o norte magnético da Terra. Então é importante que você conheça isso. Tá? Então eu não gosto do termo imantação. Não acho que eles devem ter dado errado para quem colocou imantação, mas separação magnética fica melhor. Tá bem? E aí ele tem mais uma pergunta, olha. Ele quer que você diga, com base na fórmula química apresentada, demonstre que a areia monazítica é eletricamente neutra. Tá certo? Então olha só o que a gente tinha que fazer. Aquela história que eu acabei de contar para vocês, que quando uma substância é iônica, o total das cargas positivas tem que ser igual ao total das cargas negativas. Só tem um PO4 3-. Então nós temos aqui 3 cargas negativas. Então o que o aluno ia ter que mostrar? Que 3 cargas positivas multiplicado por 0,94 mais 3 cargas positivas vezes 0,24 mais 3 cargas positivas vezes 0,20 mais 4 positivas vezes 0,05 igualava com 3 negativas. Então, esse item aí, bastava você ter escrito assim, ó, para fazer esse item A. 3 cargas positivas multiplicando por 0,494 mais 3 cargas positivas multiplicando 0,24 mais 3 positivas multiplicando por 0,20 mais 4 positivas multiplicando por 0,05. Isso dava as 3 cargas negativas. Bastava deixar essa continha indicada, o examinador vai entender o que você fez. Tá certo? E aí nós temos uma pergunta que não tem a ver com o assunto da aula de hoje, que é uma pergunta sobre radioatividade. Ele conta, né, que o tório 232 é um emissor de partícula alfa. A partícula alfa, em radioatividade, a gente aprende que ela é assim, ó, número de massa 4, carga 2. Tá? Ele quer que a gente escreva a equação que representa essa emissão e calcule o número atômico de nêutrons no nuclídeo formado. Tá? É um assunto lá de atomística. Isso não é um assunto para a aula de hoje, tá certo? Mas havendo interesse, você deixa os comentários aí no vídeo que eu depois preparo então a resolução completa dessa questão para vocês e deixo aqui no canal a resolução para vocês. Mas eu quero ver o seu comentário no vídeo dizendo, puxa vida, queria ver aquele item B também daquela questão da Unesp. Bacana? Então, nessa aula de hoje eu mostrei para vocês alguns exemplos que você precisa tomar cuidado com ligações iônicas. Vá com essas dicas para a prova, né? E capriche nos vestibulares aí
Até a próxima. Na próxima eu vou falar de ligação covalente. Até mais, pessoal!